É com muita alegria que a gente faz esse novo encontro, né, durante essa semana e durante esse mês em que a gente está conversando sobre o Outubro Rosa. E hoje recebemos o Dr. João Henrique Andrade, que vai falar para a gente sobre cardiotoxicidade em pacientes com câncer de mama. O Dr. João Henrique Andrade, ele é formado em medicina pela Universidade do Estado do Pará, realizou a residência em clínica médica no Hospital Ipiranga e residência em cardiologia no Hospital do Coração. Possui experiência ambulatorial em clínica médica e cardiologia com enfoque em prevenção cardiovascular, ajuda pacientes a controlar fatores de risco como a hipertensão, diabetes, obesidade, prevenindo que tais pacientes apresentem doenças graves como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, entre outras. Além da atuação profissional ambulatorial, desempenha o papel no campo da medicina intensiva, sendo plantonista de unidade de terapia intensiva e unidade coronariana de redes hospitalares em São Paulo. Então, doutor João Henrique, seja bem-vindo e o nosso muito obrigada e eu passo a palavra para o senhor. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer aí o convite. É sempre um prazer participar desses eventos e falar um pouco de cardiotoxicidade é algo assim particularmente bem interessante para mim, porque é uma subespecialidade da cardiologia que tem a cada dia aí sido reforçado a sua importância, principalmente aí para os pacientes em que vão fazer algum tratamento para as neoplasias, entre elas o câncer de mama, comemorado aí esse mês no Outubro Rosa. É, só, deixa eu só... Se eu consigo reduzir esse... Bom, então vamos lá. Então, o que eu trouxe hoje para a gente discutir é sobre a cardiotoxicidade nos pacientes com câncer de mama, né? Seja na terapia neoadjuvante ou na terapia adjuvante. E eu pergunto para vocês, inicio essa apresentação perguntando qual a importância do cardiologista no acompanhamento dos pacientes oncológicos. Essa aula ela foi preparada com base nessa diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2016 de cardio-oncologia. É o documento internacional mais novo que a gente tem no âmbito aí da cardio-oncologia. Quando a gente fala em cardio-oncologia, o acompanhamento aí dos pacientes que vão iniciar ou que estão fazendo um tratamento oncológico, esse é um tema bastante amplo. E se eu fosse falar exatamente de tudo que a gente pensa sobre a cardio-oncologia, seriam aí várias aulas, dá para fazer um curso ao invés de uma aula só. Quando a gente fala em cardio-oncologia, é justamente o impacto do tratamento no acompanhamento do paciente que está aí necessitando de um tratamento oncológico, seja com quimioterapia, seja com radioterapia, seja com imunoterapia. Todas essas formas de tratamento do câncer, elas podem ter impacto no coração desses pacientes. De uma forma geral, assim, só apresentando o tema para vocês, cardiotoxicidade aos quimioterápicos, à radioterapia, aos imunoterápicos, é principalmente disfunção miocárdica com insuficiência cardíaca. Vocês vão ver ao longo da aula que esse é o nosso enfoque maior quando a gente fala de cardio-oncologia. Mas a gente não pode esquecer que doença arterial coronariana, doença valvar, arritmia cardíaca, hipertensão, doença tromboembólica, doença vascular periférica com AVC, hipertensão pulmonar e complicações pericárdicas também podem estar envolvidas no âmbito aí da cardio-oncologia. Começando a falar para vocês sobre a disfunção miocárdica e insuficiência cardíaca. O momento em que a cardiotoxicidade ela se torna clinicamente manifesta, ela varia substancialmente. Os efeitos colaterais eles podem se dar logo após a exposição, né, com lesões cardíacas,
você pode ter durante o tratamento e você pode ter disfunção miocárdica aí anos após o término do tratamento. Essa é uma tabela que a diretriz mostra, ela fala dos quimioterápicos e dos imunoterápicos e a incidência deles com relação à disfunção miocárdica. Aqui eu chamo a atenção inicialmente para vocês dos antracíclicos, né, da antraciclina, que é uma medicação aí bastante utilizada pelo pessoal da oncologia para tratar o câncer de mama. Representado aqui pela doxorubicina. De uma forma geral, eu já adianto para vocês que a cardiotoxicidade causada por esse quimioterápico ela é dose dependente, como vocês conseguem ver aqui nesses números. Se você usa uma dose em torno de 400 miligramas por metro quadrado para o seu paciente, a incidência é uma incidência relativamente baixa, de 3 a 5%. Mas vejam que quanto mais vocês aumentam a dose até chegar a uma dose aí de 700 miligramas por metro quadrado, essa incidência ela pode chegar até 50% dos pacientes tratados com essa medicação nessa dose. Então, eu já inicio aí falando de disfunção miocárdica, que a doxorubicina ela é uma medicação que causa uma cardiotoxicidade, na maioria das vezes irreversível, e que essa cardiotoxicidade ela é dose dependente. Por isso a importância do planejamento do tratamento desse paciente, para ver exatamente a dose que ele precisa, e quanto menor dose, melhor, porque a incidência é menor de cardiotoxicidade a esse quimioterápico. Uma outra medicação que também vocês usam bastante são os anticorpos monoclonais, como o trastuzumab. O trastuzumab ele faz uma cardiotoxicidade, uma disfunção miocárdica diferente da doxorubicina, porque ela, na maioria das vezes, quase que na totalidade das vezes, a cardiotoxicidade provocada por essa medicação ela é uma cardiotoxicidade reversível. Então, você faz um ajuste da medicação, tire algumas situações e você tem a recuperação aí completa dessa disfunção ventricular. Então, as antraciclinas assim, a principal classe de drogas que a gente vai falar quando a gente fala sobre disfunção miocárdica, amplamente usada aí no câncer de mama. O seu representante é a doxorubicina, como eu falei anteriormente, uma incidência de 5% naqueles pacientes que usam até 400 miligramas, chegando até quase 50% naqueles pacientes que necessitam de uma dose maior, como por exemplo de 700 miligramas. Qual é o mecanismo fisiopatológico que justifica uma disfunção miocárdica secundária a um quimioterápico? No caso da doxorubicina, existe aí uma hipótese de um estresse oxidativo com geração de espécies reativas de oxigênio, provocando uma peroxidação lipídica da membrana celular e isso gerando um dano no cardiomiócito, na grande maioria das vezes irreversível. A cardiotoxicidade pelas antraciclinas, ela pode se dar de 3 formas. Você pode ter uma cardiotoxicidade do tipo aguda, que corresponde aí a 1% dos casos imediatamente após a infusão da medicação, onde você pode ter como manifestações arritmias predominantemente supraventriculares, com disfunção ventricular esquerda transitória. Vejam que a disfunção transitória a gente consegue ver nas toxicidades agudas pelas antraciclinas, né? Diferente das demais que a gente tem uma disfunção muitas das vezes permanente. Alterando o eletrocardiograma e aqui mais uma vez reforçando o seu caráter reversível. Porém, nos outros tipos de toxicidade, como a toxicidade precoce, que ocorre no primeiro ano do tratamento, ou a toxicidade tardia após 7 anos, na maioria das vezes o caráter é irreversível. Se eu pudesse já inicialmente deixar uma mensagem para vocês que estão aí numa liga de oncologia, que talvez sejam oncologistas, que acompanhem pacientes com tratamento, que fazem tratamento do câncer, é que independente do tratamento que você fizer, independente da idade do paciente que você tiver, você deve sempre encaminhar esse paciente antes de um tratamento para o câncer, seja ele químio, rádio, imuno, para um cardiologista, para que seja feita uma avaliação inicial, uma avaliação durante a infusão da medicação, uma avaliação até anos após, né? A antraciclina até 7 anos pode provocar cardiotoxicidade. Isso é importantíssimo, isso é um conhecimento pouco difundido. A gente conversa com oncologistas que não tem, às vezes não tem essa noção, não tem a noção da importância desse tema e do quão grave essa repercussão pode se tornar para o paciente.
Então, assim, antes de começar qualquer esquema, manda para o cardiologista para ele fazer uma avaliação inicial e aí continuar essa avaliação durante as doses, né, da medicação durante o esquema e anos após. E aqueles pacientes que já estão em tratamento quimioterápico ou que já terminaram o tratamento quimioterápico, imunoterápico, radioterápico, que não tiveram essa avaliação previamente, que vale a pena mesmo aí durante ou até mesmo após fazer uma avaliação com o cardiologista para que seja visto e seja identificado de forma precoce essas lesões. Cardinale e colaboradores produziu aí um artigo bem interessante em que ele viu 2.625 pacientes, né, que foram submetidos a tratamento com antraciclina. Eles identificaram 9% de cardiotoxicidade e vejam que dado interessante, 98% no primeiro ano em pacientes assintomáticos. Vejam a importância do tema e a importância do diagnóstico precoce. Se você for esperar o paciente ter sintoma, você vai perder vários pacientes aí, você vai perder a chance de diagnosticar de forma precoce manifestações adversas do seu tratamento nos pacientes que estão fazendo aí uso dessas medicações. A disfunção associada à antraciclina, se detectada precocemente e tratada com medicações padrões para a insuficiência cardíaca, tem uma boa recuperação funcional. Porém, se essa cardiotoxicidade é detectada tardiamente, a insuficiência cardíaca dificilmente é difícil de ser tratada. Essa é uma segunda tabela que a diretriz traz para a gente, para fatores de risco. Você precisa, numa avaliação de um paciente que vai ser submetido a um esquema, a um tratamento para câncer, identificar possíveis fatores de risco que vão fazer com que a probabilidade desse paciente desenvolver uma cardiotoxicidade ao seu tratamento se torne maior. Primeiro é a medicação que você vai usar e a dose que você vai usar. Pacientes do sexo feminino, e aí a gente enfatiza principalmente as pacientes, né, com câncer de mama, pacientes com mais de 65 anos ou pacientes muito jovens, pacientes que já têm algum grau de disfunção renal, pacientes que vão fazer radioterapia ou que já fizeram previamente a radioterapia, principalmente com radiação torácica, pacientes que vão usar as antraciclinas e agentes alquilantes e imunoterápicos, ou pacientes que já têm uma doença cardíaca prévia, que já têm hipertensão arterial ou fatores genéticos positivos. Esses todos são fatores de risco. Você identificando esses fatores de risco, você consegue acompanhar esse paciente mais de perto e detectar de forma precoce cardiotoxicidade nesses pacientes. Lembrando que a disfunção miocárdica, né, aos quimioterápicos não são só relacionados à antraciclina, ciclofosfamida, cisplatina, a ifosfamida e os taxanos, né, paclitaxel e docetaxel, também podem provocar disfunção miocárdica secundária em uso dessas medicações. Deixando um pouquinho as antraciclinas de lado, falando agora dos imunoterápicos, né, das terapias direcionadas, e aí a gente fala do inibidor do HER2, do trastuzumab, que vocês utilizam bastante aí para determinados pacientes com câncer de mama. Anteriormente aos estudos, você via um alto índice de cardiotoxicidade porque existia o uso concomitante dos antracíclicos com o trastuzumab. E aí, com esses estudos, né, que identificavam essas taxas muito altas de cardiotoxicidade no uso concomitante das duas medicações, foi visto que a aplicação do trastuzumab após o tratamento com as antraciclinas reduzia aí drasticamente a incidência de cardiotoxicidade por essas medicações. E também, em alguns casos, quando é possível, o trastuzumab isoladamente sem antraciclina, também a incidência de cardiotoxicidade é muito baixa. Diferentemente do mecanismo das antraciclinas, o mecanismo fisiopatológico que justifica o trastuzumab causando cardiotoxicidade é justamente pela alteração de proteínas contráteis e de mitocôndrias e em mitocôndrias, raramente levando à morte celular, por isso conferindo aí uma cardiotoxicidade do tipo reversível, né? Diferente das antraciclinas, onde você tem morte celular e uma vez com a morte do cardiomiócito, a lesão ela se torna irreversível. E já foi comprovado que ECA, né, enalapril é a medicação mais estudada nesses pacientes, deve melhorar a disfunção.
cardíaca. Passando aí para os inibidores dos fatores de crescimento endotelial vascular, o bevacizumab também é outra medicação que causa cardiotoxicidade. Você vê uma disfunção aí nos pacientes com câncer de mama em torno de 3 a 15%, com uma incidência um pouco menor aí de insuficiência cardíaca sintomática, chegando até 10% dos casos. A radioterapia também é uma forma de tratamento para o câncer de mama, que também pode trazer cardiotoxicidade. Eles fizeram um estudo com 1.820 pacientes adultos sobreviventes de neoplasias pediátricas, né, que estavam ali em torno de 31 anos. Eles dividiram em alguns grupos, né? Pacientes que fizeram quimioterapia com antraciclina, pacientes que fizeram radioterapia direcionada ao tórax ou pacientes que fizeram os dois tratamentos. Foi visto que na radioterapia isoladamente, a principal disfunção que tem no coração é uma disfunção diastônica, uma disfunção do tipo relaxamento, tá? Que também causa sintomas, assim como as disfunções sistônicas. E que 27%, né, teve uma redução da capacidade do exercício após a radioterapia isoladamente. Porém, foi visto disfunção sistólica quando a radioterapia foi combinada à quimioterapia. A insuficiência ela pode ser, portanto, insuficiência cardíaca pode ser, portanto, agravada pela radioterapia, e a radioterapia ela também provoca não só disfunção miocárdica, como valvopatia e doença arterial coronariana. Aqui ele traz uma tabela, a diretriz traz uma tabela de uma forma geral do manejo do diagnóstico e terapêutico do paciente. Então, paciente que já tem insuficiência cardíaca ou que já tem disfunção do ventrículo esquerdo de forma assintomática, pacientes com doença coronariana prévia, pacientes com cardiopatia hipertensiva, cardiopatia hipertrófica, isso tudo tem que ser identificado antes de você começar o tratamento do paciente, porque esses pacientes eles têm um risco maior de cardiotoxicidade a determinados tratamentos para o câncer, tá? Se você tiver também histórico de cardiotoxicidade prévia em tratamentos anteriores, isso também é importante. Se você consegue identificar fatores de risco, como tabagismo, etilismo, obesidade e sedentarismo, você pode enfatizar aí o tratamento desses fatores de risco, modificar esses fatores de risco e reduzir com isso a cardiotoxicidade do seu tratamento para esse paciente. Então, o que vocês vão fazer? Toda vez que vocês começarem um tratamento para o paciente, deve sempre ser solicitado um eletrocardiograma basal. Isso é muito importante, porque vocês vão ver que tem alguns quimioterápicos, imunoterápicos ou até mesmo a radioterapia que acabam fazendo aí, prolongando o intervalo QT e predispondo esse paciente a arritmias. Então, se você faz lá durante o tratamento ou após um eletrocardiograma que identifica a arritmia, é importante você ter um basal para comparar e ver se isso já era prévio ou se isso começou a se manifestar depois do seu tratamento. Você precisa ter também uma imagem do coração desse paciente, que pode ser pelo ecocardiograma, pela imagem nuclear, tipo cintilografia ou pela ressonância magnética, dependendo da sua disponibilidade. O que a diretriz preconiza é que, uma vez escolhida uma dessas três imagens, que esse mesmo método seja utilizado no acompanhamento e após o término do tratamento, para que você consiga comparar, usando o mesmo método, a disfunção do paciente. É importante também você pedir troponina ultrassensível, PNP, NT-proBNP antes, durante e após o tratamento. Não adianta você, por exemplo, não pedir esses marcadores lá no meio do tratamento, no final do tratamento, o paciente começa a manifestar sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, você dose, por exemplo, o BNP vem aumentado. Será que esse paciente já não tinha um BNP anteriormente aumentado e que isso piorou? Por isso a importância de fazer todos esses exames antes do início do tratamento dos pacientes de vocês. Se vocês não quiserem fazer esse tipo de screening, que encaminhe para o cardiologista, que a gente consegue fazer essas solicitações aí e o acompanhamento desses pacientes. Aqui eu trago um dado adicional para vocês, que é uma modalidade de ecocardiograma, em que a gente tem um software diferenciado, que a gente chama essa técnica de strain longitudinal global. Isso é uma técnica um pouco mais recente, não disponível em todos os serviços, e ainda hoje muito pouco utilizada, porque a grande maioria dos convênios não cobre esse tipo de ecocardiograma. O strain longitudinal global, você consegue mapear
todo o miocárdio do paciente, tá? Isso aqui é uma imagem do ventrículo esquerdo. Se vocês perceberem, tem vários pontinhos de várias cores. E quando você faz esse mapeamento do miocárdio do seu paciente, você faz esse mapeamento com movimentação. Então, movimentação de aproximação desses pontos, que seria a sístole e a contração ventricular, e movimentação de separação desses pontos, no caso da diástole, do relaxamento ventricular. Essa técnica ela consegue identificar de forma super precoce disfunção, início de disfunção miocárdica, antes mesmo de troponina vir positiva, antes mesmo de BNP vir positivo, antes mesmo de fazer uma alteração no eco convencional ou do paciente ter sintomas. Então, essa é uma modalidade super interessante que, se disponível, vale a pena vocês utilizarem para poder trazer cada vez mais próximo de vocês o paciente e identificar cada vez mais precoce as cardiotoxicidades relacionadas ao tratamento do câncer. Então, só reforçando os biomarcadores cardíacos, troponina, BNP, detectar precocemente lesão miocárdica, não tendo evidência clara para interromper quimioterapia ou terapias direcionadas, uma vez que essa troponina ou esse BNP está positivo. Vejam, é importante vocês dosarem para detectar de forma precoce, não com o objetivo de suspender o tratamento de vocês, mas com o objetivo de você trazer esse paciente mais próximo de você e você ficar acompanhando em um sinal de gravidade, de piora do quadro, aí sim você lança a mão de um tratamento efetivo. O resultado anormal de um biomarcador antes do tratamento já vai trazer para você um risco aumentado de cardiotoxicidade. Por isso a importância de dosar antes do tratamento, para já identificar esses pacientes que precisam de uma atenção especial. Como é que você vai fazer o manejo do paciente tratado com antraciclina? Você tem que identificar se existe disfunção sistônica significativa, se existe doença valvar associada, discutir com o oncologista o tratamento desse paciente, se tem como trocar o quimioterápico desse paciente e se já vale a pena lançar a mão dos cardioprotetores para essas disfunções. De uma forma geral, pacientes que usam mais de 300 mg por metro quadrado de doxorubicina ou que desenvolvem cardiotoxicidade necessitam aí de uma vigilância, de um acompanhamento de 1 até 5 anos após a conclusão do tratamento do câncer. Para aqueles pacientes tratados com anti-HER2, tipo trastuzumab, o monitoramento deve ser a cada 3 meses, durante e uma vez após a conclusão do tratamento. Para os pacientes que usam os inibidores da VEGF, deve ser feito um ecocardiograma periódico semestral até a estabilidade dos valores da fração de ejeção alcançada. Pacientes que desenvolvem disfunção assintomática do ventrículo esquerdo ou insuficiência cardíaca, é provável que eles sejam beneficiados do uso de um IECA ou BRAF e beta-bloqueadores. Então, falou em disfunção, falou em redução da função, mesmo que de forma assintomática, entrar com cardioprotetores faz a diferença aí no manejo desses pacientes. A cardiotoxicidade induzida por antraciclina, ela apresenta um melhor resultado cardíaco quando tratado com IECA ou BRA logo após a detecção da disfunção. Então, percebam a importância do termo, a importância da detecção precoce e a importância do tratamento direcionado para prevenir danos aí a longo prazo. De uma forma resumida, para a disfunção miocárdica, você tem que identificar o tipo de terapia que você vai usar para o seu paciente, principalmente se essa terapia ela é cardiotóxica. Você tem que identificar fatores de risco, principalmente os fatores de risco modificados, gentilismo, tabagismo, sedentarismo, obesidade, para que você controle esses fatores de risco e reduza a chance do paciente ter uma cardiotoxicidade pelo seu tratamento. Quando você tem fração de ejeção, quando você tem redução de fração de ejeção maior que 10%, ainda tendo uma fração de ejeção maior que 50%, você faz uma avaliação repetida dessa fração de ejeção. Por exemplo, um ecocardiograma basal antes do tratamento com uma fração de ejeção de 65%. Durante o seu tratamento, você vê uma nova fração de ejeção de 55%, ou seja, teve redução de 10%, mas a fração ainda ficou acima de 50%, ou seja, a fração é preservada. Você avalia esse paciente mais de perto, não precisa ainda instalar nenhuma medida. Porém, quando você tem uma redução de fração de ejeção com uma fração de ejeção não preservada, digamos assim,
Exemplo, o paciente começa o tratamento com uma fração de ejeção de 50%. E aí ele reduz 10% indo para 40%. Ou seja, reduziu 10% e ficou abaixo de 50%. Cardioproteção com IECOBRA e beta-bloqueador reduz aí desfecho desfavorável ao longo do seu tratamento. Falando daqui para frente, a gente vai só comentar os outros tipos de cardiotoxicidade diferentes da disfunção miocárdica, que são menos frequentes, mas também são importantes. A doença arterial coronariana, ela pode ser desencadeada pelo seu tratamento ou ela pode, se pré-existente, ser piorada. De que forma? Injúria endotelial, vasoespasmo, status pró-coagulante com trombose arterial, tá? E ruptura de placa. Esses são os mecanismos fisiopatológicos que essas medicações e a radioterapia podem provocar para desencadear ou piorar uma doença arterial coronariana pré-existente. A radioterapia, portanto, ela atua aí no desenvolvimento, pode atuar no desenvolvimento da doença aterosclerótica e não aterosclerótica, promovendo ruptura de placa com trombose e espasmo. Às vezes, você consegue identificar lesões ostiais, que são lesões mais graves, mais difíceis de serem tratadas. E quando a gente fala em doença coronariana secundária à radioterapia, a principal artéria que a gente comenta é a descendente anterior, justamente pela irradiação dos pacientes aí com câncer de mama à esquerda. De uma forma resumida, resumindo a doença arterial coronariana, a avaliação clínica, quando necessário, teste de isquemia miocárdica deve ser instaurado. Quando a gente fala em teste de isquemia miocárdica, a gente pode falar de cintilografia, a gente pode falar de ecocardiograma com estresse, seja com dobutamina ou com esforço físico, e a gente pode falar também de ressonância, para avaliar isquemia, para avaliar se essa lesão coronariana ela traz repercussão para o miocárdio, com necessidade de tratar aí de forma mais intensa. Os análogos da pirimidina eles devem ser cuidadosamente monitorados. A quimioterapia ela deve ser suspensa se você consegue identificar a isquemia com esses métodos que eu falei anteriormente. A reconsideração da droga após o vasoespasmo coronariano ela deve ser reservada para quando não existem outras alternativas. E às vezes você pode até iniciar aí de forma precoce, pré-tratamento com nitrato, com bloqueador do canal de cálcio. E o acompanhamento clínico aí a longo prazo deve se fazer para evitar complicações aí mais graves. Doença valvar. Os agentes quimioterápicos eles não afetam diretamente as válvulas. Porém, pacientes que já têm, por exemplo, uma doença valvar com uma lesão preexistente, prolapso de válvula mitral, por exemplo, que vai começar um quimioterápico, você pode ter o agravamento daquela lesão pré-existente, consequentemente aí uma doença valvar importante. A radioterapia, sim, ela pode causar doença valvar primária, justamente pela irradiação daqueles folhetos, dificultando a coaptação desses folhetos ou dificultando a abertura desses folhetos, representando aí sucessivamente lesões estenóticas ou lesões regurgitativas. Endocardite também é importante a gente falar na doença valvar e as valvopatias secundárias à disfunção do VM. Vejam como o tema é complexo. Se você começa o tratamento do câncer de mama com um antracíclico, por exemplo, a doxorubicina, você pode fazer disfunção miocárdica, redução da função com dilatação da cavidade do ventrículo esquerdo e, consequentemente, você pode ter dilatação do anel mitral com dificuldade de coaptação dos folhetos, provocando uma insuficiência mitral secundária à dilatação do ventrículo. Vejam que um quimioterápico pode fazer disfunção miocárdica com dilatação do ventrículo e doença valvar secundária. Então, assim, uma coisa pode levar a outra. E estima-se aí que 10% dos pacientes tratados, eles podem evoluir com algum grau de disfunção valvar. Como eu falei anteriormente, a doença valvar, a lesão valvar secundária ao tratamento do câncer, pode se dar por meio de fibrose, de calcificação da raiz da aorta, da raiz aórtica, das cúspides da válvula mitral e do anel valvar mitral. E quando a gente fala em paciente que tem valvopatia secundária ao tratamento do câncer, principalmente radioterapia, falar em disfunção valvar é importante, com necessidade de cirurgia cardíaca
Isso aí é um grande desafio. Por quê? Você tem fibrose mediastinal, por conta ali da irradiação, né? Você tem um comprometimento da cicatrização. A radiação, ela também pode ter associada, pode provocar doença arterial coronariana, miocardiopatia, pericardiopatia. Por isso que aqueles pacientes que têm doença valvar, por exemplo, doença valvar aórtica, estenose aórtica, importante, é preferível até que você faça uma TAV, que é uma troca valvar aórtica percutânea, né? Onde você faz a punção ali da artéria femoral e por cateterismo você insufla uma prótese e corrige aí uma lesão estenótica sem uma cirurgia convencional. As arritmias elas podem estar presentes em 16 a 36% dos casos. Existe um risco de prolongamento do intervalo QT, observado em 26 a 93% dos pacientes após 1 a 5 semanas de infusão de determinados quimioterápicos. A disfunção do nó sinusal e os defeitos de condução, eles podem surgir após a radioterapia, geralmente eles são permanentes. Por isso, a importância de um eletrocardiograma em todos os pacientes no início do tratamento e eletros ciliados, né, durante e após o tratamento. Pacientes com histórico de prolongamento do intervalo QT, com doença cardíaca relevante, com medicações que prolongam esse intervalo QT, muito utilizado por vocês aí, os antieméticos, né? Pacientes já com bradicardia, com disfunção tiroidiana, com anormalidades eletrolíticas, todas essas alterações podem ser vistas com a conduta aí de um eletrocardiograma seriado. Se você identifica um QT, um intervalo QT corrigido aí de 550 milissegundos, isso já é o suficiente para você descontinuar o tratamento desse paciente. Lembrando que o QT corrigido normal para homens é abaixo de 450 e para mulheres abaixo de 470. Vejam que você precisa de uma alteração importante para lhe autorizar a descontinuação de um quimioterápico, por exemplo, do paciente que está tratando o câncer. Deve-se evitar a hipocalemia, a bradicardia extrema em pacientes com prolongamento do intervalo QT induzido por drogas. A exposição a outros medicamentos que prolongam o intervalo QT, ela deve ser minimizada. Hipertensão arterial também é um ponto importante no tratamento do paciente com câncer. Você deve utilizar, se o paciente já é previamente hipertenso e vai começar um tratamento, você já deve utilizar um IECA ou um BRA, beta-bloqueadores, porque se lá na frente você tem disfunção miocárdica, você já está com as medicações que vão tratar essa disfunção. E bloqueadores de canais de cálcio do tipo de hidropiridínicos, né, tipo oloripino. Os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos, tipo verapamil e Chazen, esses devem ser evitados, porque além de ter um poder antihipertensivo, eles têm um poder cronotrópico negativo, né, de redução aí da frequência cardíaca, que pode piorar o cenário de um paciente com alguma cardiotoxicidade. A redução da dose dos inibidores da VEG ou a descontinuação, ela pode ser considerada se a pressão ela não for controlada. E uma vez que o controle da pressão ele é alcançado, essas medicações elas podem ser reiniciadas para atingir aí o máximo da eficácia no tratamento do câncer. Doença tromboembólica também é um ponto importante no paciente oncológico. Todo paciente oncológico por si só que faz quimioterapia, ele já tem um risco aumentado para tromboembolismo venoso. Por isso que a prevenção primária com heparina de baixo peso molecular, enoxaparina, em alguns pacientes ambulatoriais de alto risco, ela é indicada. Que pacientes são esses? Pacientes com mieloma múltiplo, com neoplasia pancreática, com uma neoplasia pulmonar localmente avançada ou metastática, e, claro, pacientes que não apresentam risco excessivo de sangramento. Aqui a diretriz traz uma tabela mostrando aí estratégias para prevenção e atenuação das complicações. Basicamente, é o que a gente conversou anteriormente, identificar fatores de risco para a doença cardíaca, tratar esses fatores de risco, evitar medicações que prolongam o intervalo QT, se usar um tracíclico, a doxorubicina, usar na menor dose possível, uma vez que a toxicidade para essa medicação é dose dependente. Pode utilizar o desrazoxane, que a gente vai falar mais lá na frente,
como alternativa, né, como cardioproteção, e é cobrar beta-bloqueador, estatina e exercício aeróbico. É importante, quando você fala em prevenção ou atenuação de complicação, discutir sempre o quimioterápico com o oncologista, né? Selecionar uma quimioterapia alternativa não cardiotóxica, se for possível. Antraciclina com cardiotoxicidade mais baixa e a doxorubicina lipossômica, às vezes nem sempre disponível, tá? E sempre tentar a dose mais baixa possível. Uso de medicações cardioprotetoras adicionais, e é cobrar beta-bloqueadores, antagonistas da aldosterona e o desrazoxano. O que é o desrazoxano? Desrazoxano é um quelante de ferro intracelular. Ele impede a redução da função do ventrículo esquerdo causado pela doxorubicina. Vou usar desrazoxano para todo paciente com câncer de mama que vai usar doxorubicina? Não, a gente vai ver exatamente a indicação no próximo slide. A administração concomitante com antraciclinas em adultos com câncer de mama reduziu significativamente o risco de insuficiência cardíaca, sem evidência de uma diferença na taxa de eficácia, sobrevivência ou ocorrência. Quer dizer, usar desrazoxano para o paciente que eu vou falar logo na frente para vocês, reduziu o risco de insuficiência cardíaca. Qual é o paciente em que eu vou usar desrazoxano? Esse quelante do ferro. A gente vai utilizar paciente com câncer de mama avançado ou metastático, que já tem uma dose cumulativa de 300 mg por metro quadrado, de doxorubicina ou 540 de epirubicina, em que há o benefício de continuar a terapia à base de antraciclina. Então, paciente com câncer de mama avançado, que já deu uma dose cumulativa mais alta, em que não dá para trocar esse quimioterápico por outra medicação menos cardiotóxica. Aí sim você usa concomitante à antraciclina, o desrazoxano. Aqui são os slides finais, em que a gente faz um resumo das medidas que mais têm impacto no acompanhamento desses pacientes. Elevação de troponina. O que eu vou fazer com a elevação de troponina? Eu estou autorizado a entrar com cardioprotetores. E quando a gente fala em cardioprotetor, é cobrar beta-bloqueador. Tá? Para paciente que faz dose alta de antraciclina e tem uma troponina positiva, por exemplo. Um estudo randomizado de 114 pacientes que receberam aí quimioterapia em altas doses, eles randomizaram 2 grupos, né? Um grupo com uso de enalapril e outro grupo com uso de placebo. Eles identificaram uma incidência significativamente menor de efeitos cardíacos, incluindo insuficiência cardíaca e disfunção sintomática do VR após 12 meses de acompanhamento. Então, paciente com alta dose de antraciclina, em que se identifica uma elevação da troponina, a cardioproteção, por exemplo, com enalapril, pode ser interessante para esse paciente. E aqueles pacientes que fazem redução da fração de ejeção, porém, redução assintomática. Um estudo identificou a eficácia, né, do enalapril e do carvedilol nos pacientes que fazem redução da fração de ejeção abaixo aí de 45% e que ainda se permanecem assintomáticos. Eles viram uma recuperação completa da fração de ejeção em até 42% dos pacientes tratados com enalapril e carvedilol. Vejam a importância, mais uma vez, do tema do diagnóstico precoce da redução com o tratamento efetivo para a recuperação da fração de ejeção desse paciente. É importante ressaltar que o tratamento cardíaco específico, 6 meses após o final da quimioterapia, aumentou as chances de recuperação da função do ventrículo esquerdo. E aqueles pacientes que são assintomáticos e que têm já uma redução do strain longitudinal global, representado por redução da fração de ejeção ou até mesmo pela manifestação de sintomas de insuficiência cardíaca, aí sim você entra com um tratamento efetivo, tentando minimizar danos ou até mesmo a recuperação completa da fração de ejeção desse paciente. Então, ó, só reforçando, segundo as evidências disponíveis, o tratamento do câncer ele não deve ser interrompido se você tiver uma alteração assintomática do strain longitudinal
global. Pacientes agora com insuficiência cardíaca, redução da fração de ejeção, por exemplo, e sintomas de espinéia, enfim, cansaço, fadiga, né? Aqui a gente não vai mudar muito se o paciente ele já tem uma insuficiência cardíaca instaurada, né? Seja ela agravada pelo seu tratamento ou seja ela desencadeada pelo seu tratamento, segue as orientações atuais para insuficiência cardíaca e é cobrar beta-bloqueador, antagonista da aldosterona ou até mesmo mais recentemente o Entresto, né? A valsartana com sacubitril, substituindo o IECA ou o BRA isoladamente. Encaminhamento desse paciente para um cardio-oncologista, um serviço que tenha cardio-oncologia, ou para um cardiologista que esteja ambientado com esse tema. Sempre uma estreita relação da equipe de oncologia com o cardiologista, para tentar determinar aí a necessidade e a duração do tratamento do câncer. Lembrando que aqueles pacientes que estiverem instáveis, aí sim a recomendação é de interrupção do tratamento do câncer, até a gente conseguir a estabilidade desse paciente, e sempre avaliando o risco e benefício do quimioterápico. Outras opções para esse tipo de paciente pode ser a doxorubicina liposomal, a seleção de outras medicações não cardiotóxicas, né? Ou o uso de deslazoxano, que é aquele quelante do ferro, para quem? Para paciente com câncer de mama avançado metastático, com dose de doxorubicina acima de 300 miligramas, que tem necessidade, que tem benefício na manutenção desse quimioterápico a despeito dessa cardiotoxicidade. E, por fim, intervenções aí não farmacológicas, né, que têm efeito cardioprotetor, uma dieta saudável, cessação do tabagismo, controle do peso, tratamento de efeitos adversos psicológicos, exercício físico regular, principalmente o exercício aeróbico, sendo comprovado aí o seu benefício no estudo de mais de 4.000 pacientes que identificam a melhoria da qualidade de vida e da capacidade física durante e após o programa de treinamento. Então, se eu puder deixar uma mensagem final para vocês, eu digo que a cardiotoxicidade ela é super importante. O paciente que vai iniciar um tratamento, seja ele neoadjuvante, adjuvante, para o câncer de mama, ele precisa ser avaliado inicialmente pelo cardiologista. E essa avaliação ela tem que se manter durante o seu tratamento e anos após. Tudo isso na tentativa de identificar de forma precoce cardiotoxicidade e aí sim lançar mão de um tratamento específico que possa mudar o desfecho aí desse paciente. Se eu tenho troponina positiva, eu já posso entrar com cardioprotetores tipo IECO-BRA. Se eu tenho disfunção, redução da função no paciente assintomático, também posso entrar com cardioprotetores. Lembrando que se o paciente tiver alteração do extremo longitudinal global, aí sim você só traz esse paciente mais perto de você, mas você não lança a mão de uma estratégia invasiva. E aqueles pacientes que evoluem com insuficiência cardíaca, o tratamento é tratamento padrão para insuficiência cardíaca, conversar com o oncologista sobre a possibilidade de troca do quimioterápico, ou até mesmo uma redução da dose, ou até o uso ali daquele quelante de ferro deslazoxano, para os casos em que eu não tenho uma outra opção melhor de quimioterápico que não os antracíclicos. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês. É um tema aí super atual, super novo, que vale a pena a gente frisar e intensificar aí a nossa busca precoce pelas disfunções, para que a gente não tenha graves repercussões aí no futuro. Eu tenho um caso para falar para vocês de um paciente que não é do câncer de mama, mas é um paciente que eu acompanhei, que teve, se eu não me engano, com 16 anos, linfoma não Hodgkin e foi tratado com doxorubicina, porque esse antracíclico ele é tanto usado pelas neoplasias hematológicas quanto pelo câncer de mama. Ficou curado, completamente curado. Ele evoluiu anos depois, se não me engano, foram 8 anos após, com dispneia importante, pronto-socorro, disfunção sistólica importante, fração de ejeção de 25, cavidade dilatada, refratária a tratamento clínico e que hoje está na fila de transplante. Então, vejam, é um paciente que se curou do câncer, mas hoje ele tem uma doença até mais grave que o câncer, que se não for feito, se não for conseguido o transplante para ele, ele vai acabar falecendo aí de uma complicação de um quimioterápico. Então, isso foi há anos atrás, né? Se naquela época tivesse sido feito esse acompanhamento, né, mais próximo com o cardiologista, talvez tivesse sido identificado de forma precoce
para a disfunção e a partir daí o tratamento direcionado. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Fico à disposição se tiver alguma dúvida, tá bom? Obrigado. Aqui eu deixo o meu celular, esse WhatsApp fica ligado aí direto. Se vocês tiverem algum caso para discutir, se vocês quiserem que eu avalie aí algum paciente, enfim, esse telefone fica disponível para vocês. Deixo as redes sociais aí para vocês seguirem e compartilharem, tá certo? Obrigado e estou aí à disposição para responder qualquer dúvida. Muito obrigada, doutor João, por esse incrível esclarecimento. Acredito que foi muito proveitoso para todos que participaram aqui e também os que irão assistir ainda, né, quando disponibilizarmos no canal. Eu sou a Pamela, vice-diretora. A Verônica teve um problema pessoal familiar com a avó dela, ela precisou sair. Então, agora eu vou dar continuidade aqui. Gostaria que o senhor respondesse algumas perguntas que foram levantadas, seria possível? Claro. A primeira seria quanto ao uso das estatinas como proteção à cardiotoxicidade pela quimioterapia. Que tiveram alguns estudos, né, mas pequenos ainda, né, quanto houve um menor número de internações, né, por insuficiência cardíaca em pacientes que usavam as antraciclinas, né, e que também faziam uso das estatinas. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Se está muito inicial ainda, como é que... É basicamente isso, como você falou. A gente não tem nada ainda assim robusto que entre como uma indicação e que esteja presente, por exemplo, numa diretriz dessa internacional. A estatina, não só no âmbito da oncologia, também principalmente no âmbito da cardiologia, além de reduzir LDL e colesterol, ela tem, principalmente nas estatinas mais modernas, né, as mais potentes, a atorvastatina e a rosuvastatina, um efeito, digamos assim, anti-inflamatório, digamos assim, sabe? Então, você tem redução de desfecho, mas ainda nada mais assim, importante que sirva como indicação para o paciente que tem cardiotoxicidade. Agora, se você tem, por exemplo, por isso a importância de uma avaliação inicial antes do tratamento. Se você já identifica uma dislipidemia, se você já identifica fatores de risco, hipertensão, diabetes, que isoladamente aumenta o risco cardiovascular desse paciente, aí você inicia a estatina ou até mesmo troca por uma estatina mais potente para tentar deixar ele numa meta mais baixa e não ter aí desfechos desfavoráveis, mas nada ainda que sirva assim como orientação geral para todos os pacientes. Sim, entendi. Obrigada pelo esclarecimento. Quanto ainda a essa ação cardioprotetora, mas no quesito agora de prevenção, você poderia falar um pouquinho sobre o papel da eritropoietina, se está nesse mesmo caso da estatina, ou se há uma indicação mais firme, principalmente acho que a doxorubicina, né? Uhum. Na verdade, a eritropoietina, esses pacientes por si só, eles já têm uma chance, uma incidência maior de anemia, né? Então, você usando eritropoietina, você consegue minimizar esses efeitos, tá? E assim, que eu tenho ouvido falar também porque, o que acontece? A cardiologia, a cada dia, ela está evoluindo de uma forma, assim, surpreendente. E você tem, na cardiologia, se você for pegar todos os nossos estudos, são estudos assim, com 20, 50 mil pacientes, revisões sistemáticas com muito paciente, e que é o suficiente para você editar regras, sabe? Como ainda é uma coisa muito nova, a gente tem um ou outro estudo isoladamente, entendeu? Mas nada que comprove assim, o real benefício para que seja ditado como, por exemplo, a gente tem hoje com o enalapril, o carvedilol, que foram medicações que foram validadas aí como cardioprotetoras para o paciente que faz cardiotoxicidade, as antraciclinas, entendeu? Então, assim, eu particularmente não conheço nenhum artigo com grande peso
que consiga indicar isso para todos os pacientes, por exemplo, ou pelo menos para os que fazem cardiotoxicidade. Mas segue mais ou menos o mesmo raciocínio das estatinas. A gente tem o benefício dessas medicações em outras situações e que pode existir, de fato, aí o benefício para minimizar efeitos aí adversos da cardiotoxicidade dos pacientes. Sim, entendi. Mais uma dúvida que surgiu na prática clínica do senhor. Chegam muitos pacientes já com um grau avançado, né, dessa cardiotoxicidade? Ou se isso tem diminuído ao longo do tempo, né, pela conscientização dessa avaliação Não, cardíaca? infelizmente não. Só para você ter uma ideia, uma vez, acho que deve ter menos de 6 meses, eu estava jantando com uns amigos, um amigo e uma amiga que fazem oncologia, num grande hospital aqui de São Paulo. E aí eu perguntei, como é que é a cardiologia e tudo? E assim, eles não dão muita bola, porque o oncologista, ele fica com aquela mentalidade fechada que precisa lançar mão do melhor quimioterápico, do mais potente, porque o que vai matar aquele paciente é o câncer. Entendeu? Então, se você conversar com os oncologistas, alguns não sabem, ou os que sabem não dão tanta importância para esse assunto e pensam que precisam tratar o câncer e que o coração, depois você resolve, aí você consegue, sei lá, reduzir danos. A gente viu que não é isso. Então, a grande maioria dos pacientes que chegam para mim, esses são pacientes que já têm uma disfunção importante, são pacientes que não foram acompanhados previamente, nem durante o tratamento, entendeu? E aí, como eu falei, a cardiotoxicidade pela doxorubicina, ela é uma cardiotoxicidade, na maioria das vezes, irreversível. Então, quando chega um paciente com uma lesão dessa, dificilmente você consegue recuperar 100% aí ao que era antes do tratamento, entendeu? Por isso que eu gosto de falar desse tema, porque a gente precisa ter uma conscientização, sabe? Independente do paciente, vocês têm algumas pacientes jovens sem nenhum fator de risco. Acho que vale a pena você fazer uma avaliação inicial e uma avaliação durante o tratamento para tentar identificar aí de forma precoce essas alterações e lançar mão de um tratamento efetivo ou de um tratamento pelo menos que reduza danos, né? Que não tenha um comprometimento aí a longo prazo. Sim, acredito até que essa seja uma das grandes importâncias de estarmos discutindo esse tema. Por exemplo, em vários mesmo encontros, reuniões, congressos, pouco é se falado sobre isso. Eu, por exemplo, nunca vi muito sobre esse tema da cardiotoxicidade, né, com os quimioterápicos. E é uma questão que impacta a vida do paciente, né? É o que o senhor falou, fica com aquela visão de precisamos acabar com câncer e tudo mais, mas acaba que o cuidado do paciente, para além daquilo, fica um pouco restrito, né? Exatamente, porque, querendo ou não, as doenças cardiovasculares são as principais doenças no Brasil e no mundo, entendeu? Do que Sim. adianta você curar o seu paciente de um câncer de mama, se lá na frente ele vai ter uma insuficiência cardíaca, vai ter uma qualidade de vida péssima, vai ter um prognóstico terrível a longo e a curto prazo, entendeu? Então você precisa fazer um acompanhamento, sabe, conjunto, assim, porque precisa tratar o câncer, mas também precisa evitar cardiotoxicidade aí para o coração desses pacientes. Tá bom então, doutor João. Acho que cessaram as perguntas. Gostaríamos mais uma vez, em nome de toda a Laumac, parabenizar o senhor. Foi excelente a aula, de muito conhecimento, assim, esclarecedor em vários assuntos, né? E assim, direto a certas questões que devemos nos atentar, né? Nos despertar, né? Daí gostaríamos de agradecer muito a presença do senhor. Essa aula vai ficar disponibilizada, né? O vídeo no nosso canal no YouTube. Colocaremos uma divulgação no Instagram também. E se eu quiser falar mais algumas palavras finais. Eu queria agradecer mais uma vez esse convite. Acho que é um tema que me chama bastante atenção e que é um tema que eu gosto de conversar e que se eu conseguir aí ampliar mais o horizonte e o pensamento de vocês, eu já fico bastante feliz. Quando vocês estiverem com essa aula disponível aí no YouTube, vocês me mandam um link
para eu também divulgar, Tá certo? ok. Com Obrigado. certeza abriu muitos horizontes. Muito obrigada. Tenha uma ótima noite, senhor, e todos que estão nos ouvindo e ouvirão ainda, né? Isso, maravilha. Boa noite também. Muito Obrigado. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.